Bom, boa noite, a Ana Carolina, a Bárbara, sejam bem-vindos à aula de DPP do dia 28/6/2021, às 21 horas, tá? Então, nós vamos dar início à nossa pequena revisão, né, como a gente faz de praxe, para depois dar sequência à nossa aula de hoje, tá? Então, na aula anterior, nós havíamos falado com vocês a respeito, referente à questão dos absolutamente incapazes, mencionado no artigo 3º, tá? Dizendo o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quem? Os menores de 16 anos. Então, todos aqueles que estiverem abaixo de 16 anos, eles por si sós não podem exercer pessoalmente os atos da sua vida civil, pois os atos praticados por esses são atos do quê? Nulos. O que significa isso? São atos que não geram qualquer efeito, não tem validade alguma. Para que esse ato tenha uma validade frente às suas as suas ações, é necessário que eles estejam aqui, devidamente representados, ou seja, tenham representantes legais, que recai geralmente aos seus tutores legais, que são seus pais. Já no artigo 4º, né, é relacionado aos relativamente incapazes, dizendo da seguinte forma: são incapazes relativamente a certos atos, ou a maneira de os exercer. Quem? De acordo com esses uns, maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, sabendo que os ébrios habituais nada mais são aqueles indivíduos que têm uma dependência em relação ao álcool, então são os alcoólatras nesse sentido. Inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam o quê? Exprimir sua vontade, ou seja, não conseguem se expressar, não conseguem se manifestar, seja por gestos, por atos, por intérpretes ou algo do gênero, tá? Então a questão do discernimento deles fica bastante reduzida referente a essa condição. E em relação aos pródigos, ou seja, aqueles indivíduos que gastam compulsivamente, né, sem qualquer critério, e dilapidando totalmente o seu patrimônio nesse sentido. Michael, seja bem-vindo também à nossa aula, tá? Eu já estou fazendo a revisão aqui da nossa matéria. Então, todos eles são considerados como relativamente incapazes. O que significa isso, tá? Esses também, né, podem se tornar interditados, quer dizer, não conseguem mais agir por conta própria, e que tenha a devida validade referente aos seus atos só através do seu assistente legal, pois os atos praticados por esses, né, se tornam anulados, quer dizer, tem até um certo efeito, até que alguém se sinta lesado ou prejudicado pelo ato praticado por esse sujeito. Lisa, também seja bem-vinda também à aula, tá? Eu já estou fazendo uma revisão Obrigada. dessa matéria de hoje, tá? Então, estou fazendo uma pequena recapitulação para depois dar sequência. Então, esses são considerados, de acordo com o artigo 4º, tá? Os relativamente incapazes. E o artigo 5º, né? Determinando que a menoridade cessa aos 18 anos completos. Tainá, seja bem-vinda também, tá? Estou fazendo a recapitulação da aula anterior, tá? Então, aquilo que foi mencionado lá no artigo 1º, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, é viabilizado, né, concretizado justamente nesse artigo 5º, dizendo que essa menoridade cessa aos 18 anos completos. Nós vimos que a questão dessa, ao determinar a própria legislação aos 18 anos completos, isso envolve não só a data do nascimento do sujeito, mas o horário que ele nasce também. Então, por data e hora, esse complemento referente à questão, né, da maioridade civil da pessoa, tá? Então, quando o legislador colocou lá no artigo 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ele determinou que existe, né, a abertura para que todos possam alcançar essa plenitude e capacidade para poder exercer pessoalmente os atos da sua vida civil. Só que existem situações, como foi colocado no artigo 3º e no artigo 4º, das incapacidades servem de forma absoluta ou relativa, respectivamente, nesse sentido. E somente nesse artigo 5º que vai determinar quem são os plenamente capacitados. Além dessa consideração referente à idade, né, de atingir a maioridade a partir dos 18 anos completos, existem também situações que você pode o quê? Antecipar essa maioridade, no caso chamado de emancipação. E quais são os critérios para dar emancipação ao sujeito? Estão elencados nos incisos, né? Seja inciso 1, dizendo pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, através do quê? Uma declaração de vontade, através de um instrumento público, né? Independentemente de homologação judicial, quer dizer, não precisa passar pelo crivo do Poder Judiciário. Caso haja necessidade de uma
determinação judicial através de uma sentença, tem que ser ouvido sempre o quê? A manifestação de um tutor, né, que é o responsável por esse menor. E a idade mínima que isso possa ocorrer, essa emancipação, é sempre o quê? 16 anos completos. Então, a idade mínima para emancipar alguém é sempre a idade de 16 anos completos. Quando se fala nesse sentido, é por data e hora também. Inciso 2 determina essa emancipação através do casamento, quer dizer, se esse menor tiver autorização para casar, é concedida justamente a autorização e tiver a idade mínima de 16 anos completos, uma vez casando também se emancipa. Já o inciso 3, inciso 4, é pouco provável que venha a ocorrer essa condição prevista dentro do nosso ordenamento, dizendo o seguinte, pelo inciso 3º, pelo exercício de emprego público efetivo, já existe uma controvérsia nesse sentido, porque para você poder justamente pleitear uma vaga, né, frente a algum órgão público, é através de um concurso público. E geralmente os editais para o concurso já prevê a idade mínima de 18 anos completos, né? Então faz muito sentido justamente essa condição para justamente adentrar, né, ao órgão público através desse concurso. Só que ainda fala da questão da efetividade, e a efetividade se leva através do quê? Dos exames probatórios, que é um prazo mínimo de 3 anos para justamente ocorrer essa efetividade nesse sentido. Então, já existem dois empecilhos, além do próprio concurso em si, mais a efetividade se dá através dos exames probatórios, que hoje em dia leva-se 3 anos para poder justamente efetivar qualquer servidor nesse sentido. E no inciso 4, né, determinado pela colação de grau em curso de ensino superior, ou seja, aquele que consegue se formar no 3º grau, né, vamos dizer assim, né, além da idade mínima, né, ou seja, que está aquém da idade mínima nesse sentido, né, quem conseguir essa proeza antes dos 18 anos, também já é uma proeza nesse sentido. Então, são duas situações que é pouca usual para poder justamente adquirir a emancipação por esses dois condições, né, através desses incisos aí. Já o inciso 5, né, diz por estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, diz que em função deles, o menor com 16 anos completos tem autonomia o quê? Própria, quer dizer, aquele que já trabalha ou tem alguma renda referente ao seu exercício, da sua profissão dentro desses estabelecimentos, ao atingir a idade mínima de 16 anos completos, também pode adquirir a sua devida emancipação nesse sentido. Então, são alguns critérios para atingir justamente o quê? A maioridade civil, tá certo? Elencado de acordo com o artigo 5º da lei. Já o artigo 6º vai elencar situações previstas na questão da ausência do sujeito. Nós vimos que na questão da ausência é aquele indivíduo que não se encontra presente, e isso pode ocorrer algumas, né, previsões de consequências jurídicas também, essa falta de previsão da condição do sujeito estar presente. Porque a gente sabe que para poder tomar posse de um bem deixado por alguém, ou é através da doação desse sujeito, ou através de um negócio jurídico, através de uma compra e venda, por exemplo, ou mesmo, né, através do seu devido falecimento, em que através da questão de ordem sucessória, né, os seus herdeiros ou sucessores poderiam o quê? Adquirir esse patrimônio deixado pela pessoa que se encontra justamente falecida. Mas quando uma pessoa se encontra ausente, você não sabe o seu paradeiro, você não sabe, né, o que levou essa pessoa a desaparecer sem deixar qualquer rastro da sua existência, se torna um pouco mais complexo essa condição. Nesse sentido, então, existem algumas previsões de ordem legais para poder justamente tomar posse em definitivo do patrimônio deixado por essa pessoa ausente. E nesse sentido, né, o que foi determinado lá no artigo 6º é justamente o que vai ser desenvolvido no artigo 22 até o artigo 39 do nosso Código Civil, que é o capítulo 3, justamente dessa legislação, tá? Então, eu vou tentar passar aqui no quadro para vocês aqui da aula, né, que nós já passamos na aula passada, para poder justamente ilustrar essa situação, né, que a gente já havíamos comentado com vocês, né, na semana passada. Então, no artigo 6 diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte, né? Uma vez que ela faleceu, não tem mais existência referente à sua pessoa. Só que existe a questão da presunção quanto a quem? Quando as pessoas estão ausentes. Nos casos que a lei autoriza, então, a abertura de sucessão, o quê? Definitivo, quer dizer, você tomar posse em definitivo do patrimônio deixado para essa pessoa ausente. Como foi colocado ali? O que é ausente?
é todo aquele que está fora do seu domicílio, né? É aquela pessoa cuja habitação se ignora, de cuja existência se duvida, e cujos bens ficarão o quê? Desamparados. Não tem ninguém para poder assumir essa questão de forma legal, propriamente dito. Então, todo aquele indivíduo que desapareceu sem deixar qualquer rastro, né, da sua existência, vai ter uma consequência jurídica para isso, para poder justamente o quê? Assumir a responsabilidade de posse, né, do patrimônio deixado para essa pessoa que se encontra desaparecida, que se encontra ausente nesse sentido. Então, a declaração de ausência é a declaração que o juiz faz atestando que uma pessoa está ausente ou desaparecida do seu domicílio, sem que dela haja o quê? Notícias. Não deixando o representante, o procurador, a quem toque o quê? Administrar o patrimônio, os seus bens nesse sentido. Como falei, esse desenvolvimento para tomar posse em definitivo do patrimônio deixado para a pessoa ausente está elencado desde o artigo 22 até o artigo 39 do nosso Código Civil, que se resume-se em 3 fases, que é a ausência presumida, ausência declarada e morte presumida. Claro que isso deveria ser desenvolvido artigo por artigo, caso fosse um curso de direito, mas no caso aqui com vocês, nós vamos tentar fazer essa forma bastante resumida para poder justamente, né, elucidar a forma legal de se apropriar de uma forma dentro da legislação, né, do patrimônio deixado que a pessoa se encontra ausente nesse sentido. Então, na primeira fase, na ausência presumida, então, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícias, então, nesse caso, né, se não houver deixado o representante ou procurador a quem cabe administrar os bens, então os familiares interessados requerem aqui ao Poder Judiciário o pedido de ausência. E nesse caso, o juiz, ao tomar conta, né, ao tomar conhecimento desse pedido, ele vai nomear o quê? Um administrador de forma provisória, conhecido como curador, que ele vai ter como função o quê? Né, de administrar e preservar o patrimônio deixado pela pessoa que se encontra ausente, desprovar o sucessor e manutenção da ordem jurídica das coisas. Ou seja, caso alguém queira se habilitar no processo de inventário futuro para poder, né, ter algum crédito referente em nome do ausente nesse sentido, né, esse curador vai ter a devida incumbência, então, de poder administrar, né, e dar andamento a esse pedido, né, judicial que foi solicitado ao Poder Judiciário nesse sentido. E, além do mais, então, o juiz vai expedir algumas publicações editais por um período de um ano ainda, chamando, né, intimando esse ausente. Caso ele não atenda a chamada, vai iniciar, então, a fase seguinte, que é a chamada de ausência declarada. Então, nessa primeira condição, é nomeado, então, esse administrador provisório para poder justamente dar andamento a esse procedimento todo, para poder legalizar ao pedido de posse do patrimônio deixado pela pessoa que se encontra ausente nesse sentido. Tá? Então, na ausência declarada, o que acontece? Os interessados vão solicitar a abertura desse inventário, né, e a partir dos bens do ausente, cujos herdeiros interessados recebem os bens na forma provisória, né, não é definitivo ainda, havendo assim, então, a declaração de ausência dessa pessoa. Os interessados que não são o cônjuge, quer dizer, o marido ou a esposa, que se encontra, né, presente nessa condição, os descendentes, nós já vimos, são os filhos, netos e etc., e os ascendentes, os pais, os avós e assim por diante, né, deverão prestar sempre o quê? Uma garantia, uma caução para poder ingressar com o pedido do seu crédito no processo de inventário. Ou seja, qualquer um deles que não for o parente próximo, né, como foi falado agora há pouco, para poder se ingressar nesse processo de inventário, é necessário que ele preste uma garantia, que é conhecida como caução, para não ter nenhum aventureiro ou alguém que tire proveito de uma forma ilícita dessa condição frente ao procedimento que está sendo solicitado ao Poder Judiciário nesse caso. E, por fim, a terceira fase, né, que é considerada como morte presumida, quer dizer, uma presunção do falecimento da pessoa que se encontrou ausente. Isso tem que decorrer alguns prazos, por exemplo, né, da sentença que determinar a abertura da sessão do provisório, tem que decorrer um prazo de 10 anos para que seja homologado, né, a sucessão provisória. Após, nesse sentido, é homologada a sucessão definitiva e também tem um prazo de 10 anos para ser o quê? Homologada essa decisão também. Nesse intervalo, se o ausente retornar, ele pode ainda reaver o patrimônio no estado que se encontra. Além desse prazo, ou seja, além do prazo de 10 anos após a sucessão definitiva da sua homologação, aí sim que o ausente, caso ele retorne, né, por acaso se ele venha a retornar, aí sim ele não terá direito a nada mais a esse patrimônio. Então, nesse caso, é considerado de forma de amplitude, referente a todo o procedimento, caso não haja nenhuma
interseção ou impedimento referente ao andamento desse processo, é necessário, no mínimo, 21 anos referente à posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa ausente, ou seja, 1 ano de edital, na ausência presumida, mais 10 anos, né, frente à sucessão provisória, certo? E mais 10 anos da sucessão definitiva. Contabilizando nesse caso, então, 21 anos, né, referente à posse em definitivo da pessoa, frente aos bens deixados pela pessoa ausente, nesse sentido. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Então tá bom. Eu vou só para a gente finalizar, né? Porque a gente foi até a verbação, né? Referente a esse capítulo aí. Então deixa eu só finalizar para a gente poder dar andamento depois. O artigo 7º, né, ele vai retratar a questão da posse, né, em definitivo, do patrimônio deixado pela pessoa ausente, uma vez que não precisa passar por aquelas 3 fases que eu acabei de citar, né, da ausência presumida, da ausência declarada e da morte presumida, né, sem a decretação de ausência da pessoa propriamente dita. Por quê? Porque existem situações que já pode ser considerado o próprio falecimento do sujeito, né, sem passar por essas 3 situações, como foi colocado no inciso 1, por exemplo. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou seja, a pessoa sofreu um acidente, uma catástrofe, algo do gênero contra a sua vida nesse sentido, tá? E como não tem como você, né, questionar a questão de se ele pode estar vivo ou não, nesse caso já pode entrar diretamente com o pedido de presunção de falecimento da pessoa, como citei na aula passada, uma vez que a pessoa, como exemplo, né, lógico, né, a pessoa entrou num avião e o avião explodiu no ar, é bem provável que ele tenha falecido juntamente com os demais passageiros. Nesse caso, já pode determinar de imediata a presunção de falecimento dessa pessoa sem ter que passar por essas 3 fases, né? Que é bem delongado em termos de tempo. Como eu falei, leva no mínimo 21 anos para poder tomar posse em definitivo do patrimônio dela. Nesse caso, é imediato. No outro caso, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, quer dizer, fazendo as buscas e averiguações em frente a esse caso, né, uma vez ao término dessa guerra e não for encontrado durante todo esse período, já é bem provável que ele também já tenha falecido durante essa condição. E por último, que está previsto no artigo 38, né, pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o quê? Que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 anos, né, data as últimas notícias dele, quer dizer, já tem uma idade bastante avançada e passou-se prazo de 5 anos sem ter qualquer notícia desse indivíduo. Nesse sentido, é provável que ele já tenha também acontecido esse falecimento também, e nesse caso já pode decretar a questão do seu o quê? Da presunção do seu falecimento. Então, são alguns critérios que a lei inibe, tem que passar pelas 3 fases, né, uma vez que ocorrer qualquer uma dessas hipóteses previstas dentro da nossa legislação nesse sentido. Ok? E para finalizar, né, existe o artigo 9º, que vai tratar do registro público, né, que é o ato de registrar todo e qualquer fato importante da vida de uma pessoa, ou seja, desde o seu nascimento até o seu falecimento, apresentando consequência jurídica referente a isso, né, mesmo após o seu óbito, como sucessão, bens, direitos e deveres, dando que veracidade não só ao fato, mas perante a terceiro, tornando público e autêntico. Então, todo e qualquer fato importante na vida de um sujeito tem que estar devidamente registrado para ter justamente o quê? Essa autenticidade e a veracidade referente à importância desse fato na vida de um indivíduo, tá? Então, vale não só para o próprio indivíduo em si, mas também perante toda a sociedade, porque tomar conhecimento, né, das consequências que pode advir referente ao fato, né, uma vez registradas essas condições. E o que deve ser registrado propriamente dito? O que está elencado no artigo 9º. Lógico, existem outros fatores que poderão ser registrados, mas estamos falando somente da pessoa propriamente dita, da pessoa natural. E nesse caso, recai o que dentro desse registro? Então lá, serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos. Tá? Então, desde o nascer, né, a mudança de estado civil do sujeito até o seu falecimento tem que estar devidamente registrado, porque isso apresenta sempre o quê? Uma consequência jurídica referente ao fato. A interdição por incapacidade absoluta é relativa, quer dizer, a pessoa se torna, aliás, desculpa, leu o inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz.
Ou seja, uma vez que você autoriza a pessoa a assumir a sua própria responsabilidade, seja através, né, da transferência da responsabilidade dos pais ou através de uma decisão judicial, isso também tem que estar devidamente registrado. E isso, né, tem que tornar público essa condição, porque é uma condição prevista para que a pessoa assuma a responsabilidade não só para ela, né, propriamente dito, mas também perante terceiros nesse sentido. Inciso 3, né, através de uma interdição, que a pessoa fica inabilitada para poder exercer esses direitos e essas obrigações, nesse caso, seja de forma absoluta ou relativa, ou seja, no caso tem que ter necessariamente um representante legal, né, para os incapazes, absolutamente incapazes nesse sentido, ou então um assistente legal para os relativamente incapazes nesse sentido. Então, isso também tem que estar devidamente o quê? Registrado, essa condição voltada ao sujeito, tá? E, por último, a sentença declaratória ou de ausência e de morte presumida, quer dizer, uma vez que a pessoa foi declarada ausente, registra-se. Uma vez que foi dada a presunção de falecimento dela, registra-se. Por quê? Tudo isso tem consequências. E isso tem que estar devidamente registrado para que todos tomem conhecimento nesse sentido, ok? E para finalizar esse capítulo, nós vamos falar do artigo 10 sobre a verbação, que é o ato de anotar ou registrar um conteúdo, seja modificar ou alterar o conteúdo desse registro público. Então, qualquer mudança frente ao registro, propriamente dito, é conhecido como uma verbação. E o que deve ser averbado? Tudo voltado ao indivíduo, né, no caso da sentença que decretar a nulidade, a anulação de casamento, o divórcio, quer dizer, o estado civil dessa pessoa, uma vez modificado, né, tem que estar o que devidamente registrar para todos tomarem conhecimento, né, referente a esse fato importante da vida do sujeito. E dos atos judiciais ou extrajudiciais é que declarar e reconhecer o quê? A própria filiação, ou seja, nas questões de reconhecimento de filho, por exemplo, na investigação de paternidade, esse reconhecimento, né, do suposto pai referente né, ao filho que vai ser assumido, né, futuramente nesse sentido, tem que haver o devido ao quê? Mudança, né, do registro civil dessa criança, do próprio pai também, que ele tem que ter responsabilidade perante os atos e dos fatos que lhe incumbiram, uma vez feito esse reconhecimento, nesse sentido. Então, são essas, né, considerações que a gente faz, ou melhor, que a legislação faz, né, frente ao indivíduo em termos de quê? Em termos de assumir essa questão, né, frente à sua capacidade e frente à questão dos seus registros que são pertinentes a cada fato importante na vida do sujeito nesse sentido. Então, essa foi as considerações que a gente fez na aula passada para poder dar sequência na aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho do capítulo 2. Então, antes da gente dar a sequência, só queria saber se há alguma dúvida, né, algum questionamento para a gente poder falar a respeito do capítulo 2 de hoje. Não, da minha parte, não. Tá tudo tranquilos? Sim. Maravilha, então. Maravilha. Então, vamos dar sequência na aula de hoje, então. Falar do capítulo 2, que vai ser referendada a questão dos direitos da personalidade, tá? Bom, como nós já vimos, personalidade, quando a pessoa que, ao nascer com vida, né, ele adquire direitos e deveres. Então, ele se torna um sujeito com direitos e deveres a partir desse nascimento com vida. Só que existem algumas situações que são inerentes a cada um de nós, que são verificados como direitos fundamentais voltados ao indivíduo propriamente dito. Então, alguns assuntos que a gente pode abordar aqui com vocês para trazer algumas situações um pouquinho controversas ou então até polêmicas daqueles que estão elencados dentro do próprio capítulo. Então, muitas coisas são de critérios subjetivos, inclusive, tá? Então, muitas vezes, mexer um pouco com o foro íntimo de cada um de nós, né? Por exemplo, na questão voltada aos direitos da personalidade, vamos elencar daqui a pouquinho, por exemplo, aquela que é determinada por questão da própria formação do sujeito, propriamente dito. Por exemplo, a sua imagem, o seu nome, né, o próprio corpo da pessoa, tudo isso se torna o quê? Uma situação que não pode ser violado. Então, são situações que podem, né, trazer algum constrangimento, alguma situação que pode ofender o próprio sujeito nesse sentido, caso alguém viole
alguma características dessa do direito da personalidade do sujeito, e o sujeito tem o direito, né, de ter uma forma de ressarcimento frente a qualquer violação de alguma forma que possa ocorrer contra ele, né, que a lei dá essa devida proteção referente aos seus direitos da personalidade. E muitas vezes pode trazer algumas polêmicas também, né, porque cada um de nós tem uma forma de pensar diferente. Então, cada um de nós tem uma educação diferente, né, tem uma cultura diferente também, pelos lugares que a gente vivenciou, pelo ambiente familiar, né, a questão de religiosa, etc, etc. E a gente tem que ser respeitoso a todas elas, né, aquelas diferenças que a gente vivencia né, pela forma como a gente foi educado, propriamente dito. Então, muitas vezes, isso, o direito da personalidade, né, pode trazer algumas situações controversas, como vamos trabalhar um pouquinho com vocês aqui nesse sentido. É uma parte do código que foi introduzida somente em 2002, antes não existia, né? Então, nesse sentido, a legislação, né, às vezes, ela é fria e ela não analisa sentimentos, né, como já foi falado anteriormente com vocês aqui também, e isso pode trazer algumas discussões um pouco a respeito. E, como já falei, direito a gente só faz através das discussões, né? Então, pode haver que a gente pode ter alguns embates aqui, não de querer denegrir algo do gênero, muito pelo contrário, é para enaltecer, para a gente poder justamente criar elementos, né, que vai enriquecer nossas aulas nesse sentido também. Então, muitas vezes a gente pode criar algumas situações um pouco complexas, né, de entendimento, mas que faz parte, né, desse conhecimento, né, e vale para qualquer indivíduo nesse sentido. Então, antes da gente, né, só ficar na fala aqui, vamos já partir para a aula propriamente dito, né, referente a esses questionamentos, falando dos artigos que são colocados para a gente poder analisar nesse sentido. E uma coisa que a gente também tem que aprender, gente, é que a gente consiga, né, saber interpretar aquilo que o legislador quer que a gente entenda referente a essas determinações, tá? Então, o capítulo 2 dos direitos da personalidade, tá? Então, é um capítulo novo que a gente vai discutir agora com vocês aqui. O que é direito da personalidade? De acordo com uma conceituaçãozinha que coloquei ali para vocês. São valores fundamentais da pessoa que deverão ser o quê? Protegidos por lei, seja no aspecto físico e mental, visando suas garantias individuais. Então, esse direito da personalidade é inerente a cada um de nós, tá? É próprio de cada um de nós. Então, seguindo o artigo 11, né, que dá início justamente a essa concepção do direito da personalidade, o que ele determina? Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são o quê? Intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo ser exercido sofrer o quê? Limitação voluntária. Então, a partir do momento que você vem a nascer com vida, né, como falei lá no início, tá? Isso se torna próprio de cada um de nós. É inerente à pessoa, é próprio da pessoa, tá? Então, você não pode transmitir a outro. É intransmissível essa condição. Você não renuncia a essa condição. Né? É irrenunciável. Então, é próprio de cada um de nós, é próprio do indivíduo. Então, a partir do momento que você se tornou um sujeito com direitos e deveres, né, isso está o que? Atrelado ao próprio indivíduo, próprio do indivíduo. Então, ninguém pode impor alguma limitação contra a sua vontade. Ninguém pode impor uma limitação, né, referente a determinações que forjam a sua condição, né, de vontade como um sujeito nesse sentido. Então, esses direitos fundamentais que a gente tem desde a Constituição, isso ajudou bastante também a formular esses direitos da personalidade que estão atrelados justamente nesse capítulo e que tem que ser seguido à risca justamente essas situações. Então, como está previsto no artigo 12, tá? Quando alguém sentiu alguma condição que viole justamente os seus direitos de personalidade, que determina a legislação? A devida reparação. Então, a primeira condição, né, que está previsto, de acordo com o artigo 12, qual seria? Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade. Quer dizer, se alguém sentiu algo que venha, né, trazer algum prejuízo ou trazer alguma
violação ao seu direito da personalidade, primeira coisa, que cesse, né, que inibe essa condição, né, de lesão ou prejudicial ao seu direito da sua personalidade. Então, o primeiro ato que a lei determina é justamente isso, que inibe qualquer situação que venha a trazer algum malefício ao seu direito da personalidade, segundo o artigo 12. E além do mais, né, a pessoa ainda pode o quê? Reclamar perdas e danos, ou seja, ser indenizados, né, seja de forma pecuniária ou não, ou seja, por danos materiais ou por danos morais, né. Então, se alguém violou qualquer forma de direito da personalidade voltado ao sujeito, além de inibir, né, essa ameaça que a pessoa venha a sofrer, como está colocando, cesse, né, a ameaça contra ela, né, o seu direito da personalidade, a pessoa também poderá o quê? Solicitar uma forma de ser indenizada, seja por danos materiais ou por danos morais, ou de outras sanções previstas em lei, como está colocado lá. Então, de repente, a pessoa é um servidor público, né? E aí, dentro do seu serviço, dentro do órgão público, ela vem sofrer qualquer ameaça referente à sua função, ou, né, ato, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a pessoa, de repente, não só no aspecto civil, mas ele pode entrar com um pedido também de um processo administrativo contra o causador desse dano também, né? Então, processos civis, processos administrativos, trabalhistas, penais, então, tudo isso poderá ser analisado caso haja, né, a condição que prevista em lei para poder justamente pleitear a forma indenizatória mais cabível, né, de ser ressarcida pelo dano causado ao indivíduo nesse sentido. Então, qualquer outra forma de sanção, né, dado pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, previsto na própria lei, na própria legislação, poderá haver o devido ressarcimento, caso haja necessidade para isso também. Então, é uma coisa muito séria quando alguém sofre qualquer dano referente a essa situação, porque a lei dá bastante amplitude, né, de a pessoa poder justamente, né, ser ressarcido e ser reparado pelo dano causado frente aos seus direitos da sua personalidade. Tudo bem? E para finalizar esse artigo, diz lá no parágrafo único, tá? Só para a gente poder retratar. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo quem? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Percebo que aqui nesse parágrafo único, mesmo a pessoa estando falecida, tá? Não pode ser lesada referente ao direito da sua personalidade. Então, até ao falecimento da pessoa, até ao falecimento do próprio indivíduo, o seu direito da personalidade tem que ser devidamente o quê? Respeitado. Imagina o seguinte, a pessoa vem a falecer e de repente começa a denigrir o nome dessa pessoa, a imagem dessa pessoa. Ah, o fulano era violento, era caloteiro, né, causava prejuízo, sei lá o quê. E a pessoa não está viva para se defender. E como fazer essa devida reparação? De repente, os seus familiares vão se sentir prejudicados, vão se sentir ofendidos referente a essa condição, né? Uma vez que a pessoa em si, que está sofrendo essa ofensa, não está vivo para poder se defender. Então, né, a lei, né, permite que sejam legitimados indivíduos para fazer a devida o quê? Defesa desse sujeito que não está mais entre nós para poder justamente o quê? Manifestar, né, algo contrário a essa ofensa contra ele nesse sentido. Então, nesse sentido, a quem que a lei dá essa legitimidade? Como está colocado ali, né? O próprio cônjuge sobrevivente, quem que é o cônjuge? Seja o marido ou a esposa, né, que está vivo nesse sentido. Ou qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, até o quarto grau. E aqui nós temos uma situação que a gente tem que analisar não só a questão do parentesco, seja em linha reta ou colateral, mas a contagem de grau também, né? Que a lei determinou um limite, que é até o quarto grau. E como é que se faz justamente essa análise que está colocada aqui pela nossa legislação através desse parágrafo único? Então, no quadro seguinte aqui, já nos propõe justamente essa análise que eu quero passar para vocês, tá? A contagem de grau e quem que são esses parentes também, né? Seja a linha reta ou mesmo colateral. Então, o indivíduo que está em vermelho é o indivíduo que está colocado em pauta como falecido, né? Quem tem essa legitimidade? Bom, primeiramente são os descendentes que estão em verde, tá? Então, os descendentes em linha reta, né, como está colocado lá, os filhos
são descendentes em linha reta de primeiro grau. Já os netos, né, são descendentes em linha reta de segundo grau. Bisnetos, descendentes em linha reta de terceiro grau. E tataranetos, descendentes em linha reta de quarto grau. Então, em termos de linha reta, né, é só buscar a sequência, né, e são os descendentes, são os primeiros a analisar, né, ou pleitear justamente a forma indenizatória que é mais apropriado para isso. A lei não se contentando só com os descendentes, e colocou também quem? Os ascendentes. Então, pais em relação ao indivíduo é ascendente em linha reta de primeiro grau. Os avós, consequentemente, são ascendentes em linha reta de segundo grau, bisavós em linha reta de terceiro grau e tataravós em linha reta de quarto grau. Então, como eu falei agora há pouco, os descendentes, aliás, os em linha reta, não há nenhuma dificuldade, é sempre contar a sequência, né, a questão de grau. Então, filho é primeiro grau, né, em relação ao indivíduo, os netos é segundo, bisneto terceiro e tataraneto é quarto grau em linha reta, né, na linhagem de descendência. Já o indivíduo, né, em relação aos seus ascendentes, né, os pais seriam primeiro, os avós segundo, os avós terceiro e os tataravós quarto grau em linha reta, tá certo? Que muda um pouco é em relação aos colaterais. Percebam lá que irmãos, né, é uma linha de parentesco colateral, mas ele já começa com segundo grau. Então, o teu irmão, na verdade, pela nossa legislação, não é um parente de primeiro grau, e sim o quê? De segundo grau. Agora, vocês sabem me informar por qual é a lógica disso ou não? Alguém tem ideia de qual é essa lógica? Não. Não. Irmão pode ser de outro pai ou outra mãe, né? Pode, também, não tem problema nenhum. Uma vez considerado como irmão, é irmão. Pode ser adotado, de qualquer forma. Mas é segundo grau. E aí? Eu jurando que era de primeiro grau. E não é. Tá vendo? Teu irmão próximo de você é parente colateral de segundo grau. Qual que é a lógica? Mas se os filhos e os pais já são primeiro grau... Ah, tá. Não tem primeiro grau de colaterais. Então, mas por quê? Porque sempre vai ser o descendente e o ascendente. Não, mas ele tá falando lá também os colaterais até quarto grau. E aí? Porque os pais é o de primeiro grau? É essa a consideração. Você tem que analisar o que nesse aspecto aí? Quem é o elo de ligação entre o indivíduo e o teu irmão? E o irmão, nesse caso. O elo de ligação são os pais. Os pais em relação ao indivíduo que está sendo colocado aí, né, para análise. É primeiro grau, consequentemente o irmão passa a ser segundo grau. Na sequência, o sobrinho passa a ser o quê? Terceiro grau. Pela sequência, né? Pela lógica depois. Entenderam? Por que tio é terceiro grau? Qual que é a lógica? Pelo mesmo motivo do sobrinho ser terceiro. Basicamente, por causa que você não tem meio que uma correlação ali. Os pais, os irmãos dos seus pais vai ser como terceiro grau. Tá, mas qual que é a ligação desse tio com relação ao indivíduo? Nesse caso? O tio é pai do sobrinho, Não. não é? Qual que é a interligação que se tem de indivíduo em relação ao tio? Quem que Eles liga são. um com o outro? Eles são. Vixe. Não sei. O É a mesma indivíduo, lógica. o indivíduo é irmão do irmão. E daí. Como é que é? Ah, professor, tipo, se no. Se na. Volta lá. Quem que é o elo de ligação do indivíduo com o tio aqui? Ó, quem que é o elo de ligação? É a mesma lógica que eu falei agora há pouco. Os pais. Os pais. Não é isso? Ué, não é os pais? Só se for os filhos agora. Hã? Quem que é o elo? Não são os pais, não. Ninguém? Mas, professor, foi o que eu falei basicamente. Tipo, porque você falou entre o elo do indivíduo com os pais. Quer dizer, do indivíduo com os tios, basicamente, aos pais. Tipo,
Os pais estão, vamos dizer assim, ó, tem o indivíduo Sim. aqui, tem o pai e tem o tio. Sim. Tá no mesmo nível hierárquico aqui, os dois aqui, tá no mesmo São os nível. irmãos, então? Não, Os avós. avós. Se o indivíduo está aqui, o pai é primeiro grau, os avós segundo grau. Consequentemente, pela sequência, seria o quê? Os tios. Os tios, nesse caso, passa a ser o quê? Terceiro grau, como está colocado lá no quadro. Consequentemente, os filhos dos tios são os quê? Nossos primos. O primo, nesse caso, é quarto grau, é parente colateral de quarto grau. Vocês não têm primo, pela nossa legislação, nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. Primo já parte de quarto grau. Que bug. Meu Deus. Entendi, mas ai que doido. Que doido. Isso funciona como ordem sucessória, né, no direito das sucessões, na verdade, tá? Que vai estar no final do Código Civil, mas não é o caso que eu não trabalho com vocês aqui. Só para vocês entenderem a lógica que está colocada no parágrafo único desse artigo aqui, tá? E a gente que tem família grande pensando que sabia da nossa árvore genealógica. É esse que é o problema, né? A gente imagina que a gente tem primo, eu falo que meu primo de primeiro grau. Então meu primo de segundo? Também não. Terceiro? Também não. É tipo isso. Primo só a partir do quarto grau, por causa dessas situações de ordem sucessória, tá? Então, vocês analisam sempre o colateral dessa forma. Quem é o elo de ligação que interliga um sujeito com o outro? Então, o tio, nesse caso, bom, vamos partir do irmão, né, primeiramente. Quem liga você ao teu irmão? São teus pais. Teu pai, em relação a você, é primeiro grau. O teu irmão passa a ser o quê? Segundo grau, tá? Consequentemente, o filho do teu irmão, que é seu sobrinho, passa a ser terceiro grau. Teu tio, em relação a você, por que ele é terceiro? Porque é o pai? Não, porque o pai está na mesma condição, né, do teu tio. O elo de ligação entre eles seria quem? Os avós. Seus avós, em relação a você, é segundo, teu tio passa a ser o quê? Terceiro grau. Consequentemente, o filho do teu tio, que é teu primo, é quarto grau. Então, tudo isso para desenvolver justamente essa questão da legitimidade de pleitear uma forma indenizatória, né, do indivíduo, né, que se encontra falecido nesse sentido, né? Então, a legislação, nesse caso específico, estipulou que qualquer parente, seja em linha reta, colateral ou mesmo cônjuge, né, até o quarto grau, poderá o quê? Solicitar essa forma indenizatória em nome desse falecido, em termos de direito da personalidade. Tem outros casos que vão ser colocados também aqui com vocês, que vai limitar o parente, seja em segundo grau, por exemplo, quer dizer, vai ter uma certa limitação referente à forma de pleitear ou mesmo de requerer algo em nome de alguém nesse sentido. Mas nesse caso específico, só para a gente poder ilustrar essa condição da contagem de grau, a lei estipulou que vai ser, seja um parente, seja em linha reta. Quem são em linha reta? Seja os descendentes, como eu coloquei agora há pouco, filhos, netos, bisnetos, e até os tataranetos, né, caso alguém venha a ter, né, isso de ordem de descendência, só que também existe em linha reta a ordem de ascendência. Quem são? Os pais, os avós, e até os tataravós, caso alguém tenha também, né? É pouco provável, mas de repente. Então, até o quarto grau está na ordem, está na sequência, isso é tranquilo. Só muda um pouquinho na questão da linha colateral. Por quê? Nos colaterais tem que analisar sempre quem é o elo de ligação do sujeito com o parente colateral. Nesse caso, tem que contar sempre alguém do ascendente nesse sentido para poder fazer justamente essa interligação, seja através desses parentes colaterais que nós temos por aí também, tá? Então, essa é uma análise que se faz para a questão de ordem sucessória dentro do nosso direito, nesse caso aí. Então, para ilustrar isso, para vocês conhecerem como é que faz a contagem de grau. Ficou alguma dúvidas ainda? Não. Acho que não. Eu ia falar a mesma coisa. Pode tirar dúvida, se tiver dúvida a gente tenta. Tá? Então, essas são algumas considerações que a gente faz para fazer justamente esse tipo de interpretação, tá, gente? Você vê que as coisas são sempre interligadas, tá? Então, não dá para a gente só simplesmente despejar a legislação sem ter um pouco de conhecimento da causa também, tá? Então, essa contagem de grau, eu podia falar muito bem, até o quarto grau. Sim, mas como é que funciona essa contagem de grau? É justamente nesse sentido, só para vocês tomarem conhecimento também. Tá claro?
Ficou alguma dúvida aí? Não. Depois vocês dão uma olhadinha lá depois, tá? Nos vídeos anteriores também, que vai explicar justamente essa situação. Mas se tiver alguma dúvida, a gente tenta elucidar aqui agora. Mas tá tranquilo, né? Sim. Beleza. Ó, o próximo artigo eu vou deixar para vocês interpretarem, porque a gente vai ter que começar a fazer esse exercício de interpretação, né, do próprio da própria lei também, tá? E eu só vou dar uma dica. Toda vez que a gente vai interpretar alguma coisa, a gente tem que ir sempre pela própria partes do própria lei, tá? Então a gente vai por partes para poder justamente ter uma análise mais técnica e de fácil compreensão referente ao que o legislador quer repassar dentro da legislação em si, dentro da lei propriamente dita, tá? Então, artigo 13, vocês que vão analisar, né, vocês vão ler e vão analisar e passar para mim, então, o que vocês entenderam a respeito. Tá joia? Então, deixa eu passar aqui para a próxima lá. Está dizendo o seguinte, artigo 13, não vamos esquecer o parágrafo, tá? Diz o seguinte, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, vamos supor se fosse uma avaliação com vocês agora. Eu colocasse lá esse artigo 13, eu falar assim, analise e interprete justificando, né, as razões desse artigo. Como é que vocês poderiam manifestar a respeito para mim? Calma aí, deixa eu pensar. Fica à vontade agora. Sou todo ouvido, tá? Então, como vocês poderiam interpretar o que está dizendo esse artigo aí para a gente? Eu ia falar, mas eu faço ideia. Pode falar, aqui é o momento. Tá dizendo ali que é defeso. O que é defeso? Quer dizer que ele pode dispor o próprio corpo dele. Fala um pouquinho mais alto, Ana. Está um pouquinho baixo. Ali tá falando que é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Tá. Eu não sei se esse defeso significa que ele pode dispor do próprio corpo quando, sei lá, tiver uma boa intenção, alguma coisa assim, for para algum bem maior. Não sei. Talvez seja isso. Quem mais? Eu tinha pensado em algo tipo assim, que os médicos podem dispor do corpo do paciente quando ele não tiver essa integridade, ou quando contrariar os bons costumes, ou que ele tiver perca de integridade física. Quem mais? Quero ter essa noção que vocês estão interpretando, tá? Por isso que eu estou pedindo. Manifestação de cada um de vocês aí. Vamos lá, gente. Eu não tô entendendo qual que seria o final, tipo. O que seria, tipo, a resolução desse artigo, basicamente. Como é que seria o seu início, então? Fiquei meio perdido, por causa que, tipo, é salvo por exigência médica. Seria que o médico salva ele através, eu falaria aqui do código de ética de médica. Mas só que depois eu não entendi mais a continuação do artigo. Só entendi basicamente mesmo até a primeira vírgula. Tá. Quem mais que não manifestou aí? Puder manifestar, Tainá? Quem mais? Então, pessoal, mais um pouquinho aí. Seria salvar alguém, tipo,
vamos supor, quando você tem diabetes tipo 2, sua perna é necrose e tal, aí você salvar alguém amputando a pessoa, Pode ser considerado também, né? Não fala em diminuição permanente da integridade física, né? Pode ser colocado como uma condição dessa, né? O que mais? Acredito que é isso, professor. Tipo, quando o médico, ele é, como é que fala? Amparado pela lei, Hum. quando o paciente tiver alguma perca de integridade física, não sei falar. Ai, tudo bem, né? Mas pode ser por aí também, não tem problema nenhum. Né? Mas a gente está fazendo justamente esses exercícios para a gente poder compreender o que o legislador quer dizer com tudo isso, né? Porque ele, de repente, coloca umas frases de efeito, né? Coloca umas situações aqui um pouco, né? Foge um pouco da nossa compreensão, né? E a legislação tem que ser bastante clara para poder a gente, né? Até usufruir das condições que estão previstas nela, né? Será que realmente é dessa forma que o legislador quer colocar, né? O que ele quis dizer com isso? Será que é o contexto que eu estou analisando, a interpretação que eu estou fazendo tá correta, não está? Não é verdade? E a gente tem que ter essa compreensão, na verdade, né? Porque a lei vale para todo mundo, né? E aí, independente de você ter, né, um conhecimento um pouco mais aprofundado ou não, mas ela tem que valer para toda a sociedade. E a gente tem que fazer justamente a gente, como um curso de ensino superior, a gente tem que ter compreensão das coisas, né? Pessoal, é o seguinte, quando a gente vai fazer a interpretação de qualquer coisa, nesse caso específico da lei, né, a gente tem que ir por partes. Não adianta a gente querer abraçar o todo, porque às vezes fica um pouco sem sentido, tá? E como é que a gente vai analisar essa questão por partes? É justamente até a primeira parte, ou seja, até a primeira vírgula da legislação em si. Então, perceba lá, está dizendo o seguinte, no artigo 13, salvo por exigência médica. Então, observe que a lei está começando com uma exceção. Quando ele vem aquela palavrinha salvo, quer dizer, ele abre uma exceção, né, para uma forma de conduta. Aqui, nesse caso, aquele que tem um conhecimento técnico referente ao assunto que está sendo abordado aqui, né, referente à questão da proteção ao corpo do sujeito. Então, o direito da personalidade também pode envolver o próprio corpo do indivíduo. Quando está dizendo, é defesa ou à disposição do próprio corpo. Quer dizer, cabe a cada um de nós fazer a devida proteção referente ao corpo que a gente possui. Só que a lei, lá no início, está abrindo o quê? Uma exceção. A quem? Ao médico, aquele que tem um conhecimento técnico para poder manusear o corpo de cada um de nós. No caso de que momento? No caso de exigência médica, no caso de socorrer, né, ao corpo de alguém, né, de poder justamente manusear o corpo de alguém para tentar salvar a vida de alguém. Ou seja, salvo por exigência médica, quer dizer, o médico é concedida essa autorização para poder manusear o corpo do indivíduo. Do contrário, todo qualquer outro indivíduo se torna o quê? Impedido de poder fazer justamente esse manuseio. Ainda mais quando está dizendo a própria outra parte. Quando importar diminuição permanente da integridade física. Ou seja, quando importar, por exemplo, na perda de um membro, como foi colocado agora há pouco. Vamos supor que alguém, né, sofra um acidente, Deus me livre, de carro, e de repente fica preso nas ferragens. O que acontece referente a isso, né? Ao chegar ao socorro, o médico, que tem conhecimento técnico, ele vai analisar e falar, bom, só há um meio de poder salvar a vida desse sujeito, seja através do quê? Da amputação, seja de um braço ou de uma perna, para poder justamente retirar ele dos escombros desse acidente, desse carro acidentado nesse sentido. Então, mas de que forma? Porque a lei lhe dá essa condição para poder manusear justamente o corpo de alguém, né, com a devida licença, com a devida permissão que a lei justamente o que atribui a ele essa condição. Estão percebendo? Então, sempre por partes. A gente tem que analisar não como um todo para tentar compreender, mas sim o que? Ver quais são os significados de cada parte da legislação para ter justamente o que? Um significado, para ter uma compreensão mais detalhada sobre essas condições. Para mim, essa legislação, até o que eu falei agora há pouco para vocês, estava até tranquilo, tá? Porque é uma questão de critérios até, de certa forma, objetivas.
problema maior referente à análise que se faz a esse artigo, qual é? A parte final, como diz lá, ou contrariar os bons costumes. Aí que está um problema. O que seria um bom costume para nós hoje? Né? Como a gente está falando sobre corpo, né, a questão de proteção ao próprio corpo, né, ninguém pode violar essa condição, né, ou somente aquele que recaia esse conhecimento técnico para poder salvar, né, a integridade física de alguém, ainda mais quando existe essa questão de diminuição permanente da sua, né, de algum membro desse indivíduo, mas quando se recai a questão da contrária os bons costumes, por exemplo, nós sabemos que a questão do aborto é crime dentro da nossa legislação. A questão do aborto só é permitida em 3 situações, né? No caso de trazer, né, algum malefício à saúde da gestante, né, que a lei poderá conceder justamente esse ato de aborto, ou então, né, em critérios de estupro, né, referente à mulher nesse sentido, né? E algum malefício referente à questão da anencefalia, né, ao feto, nesse sentido, que poderá ser feito o ato de aborto, nesse sentido. Do contrário, tudo é crime. Mas quantas vezes a gente não sabe que existe, né, as clínicas clandestinas, ou pode, né, haver alguma forma que viole justamente a legislação em si, né? Então, isso contraria ou não os bons costumes? E nós, já conhecedores, né, da parte legislativa, como vocês já viram também, o feto também pode ser violentado nesse sentido, né? Por quê? Porque nós já vimos que, mesmo que ele se tornou uma pessoa com direitos e obrigações, mas existe o quê? Uma expectativa, né, que se torna um sujeito com direitos e deveres. E acabou sendo o quê? Inibido essa expectativa desse indivíduo em si, né? Ao praticar esse ato de aborto. Sem falar outros critérios ainda que podem ser também correlacionados às questões morais, às questões religiosas, culturais, etc., etc., que pode trazer outros desfechos e outras complexidades também. Não é verdade? Então, como é que a gente vai analisar essa questão voltada ao contrário aos bons costumes? Porque cada um de nós pode entender o que seria um bom costume, levando em consideração todas essas outras características, né, que abrangem não só critérios objetivos, mas principalmente subjetivos, que é inerente a cada um de nós. É uma forma de pensar diferente a cada um de nós, né, por vários desses aspectos sendo colocados. Então, isso que eu falo para você, nem sempre, né, que é colocado em lei, né, dá para ser colocado em prática de imediato. Por quê? Porque muitas vezes vai afetar, né, as pessoas, seja em mais variados sentidos, né, das mais variadas formas também, porque cada um de nós tem uma forma de pensar diferente um do outro. Né? Cada um de nós tem uma formação, né, de vida diferente um do outro. E nem sempre é tão objetivo como a lei gostaria de colocar, como é colocado. Como eu falei agora há pouco, a lei é fria, ela analisa sentimentos. E aqui, nesse caso, envolve muitos esses critérios subjetivos, muitas vezes emocionais, né? Dentro das várias formas de informação que nós, né, já falei aqui muitas vezes, que é diversificada a cada indivíduo, a cada sujeito. E que nem sempre é tão fácil de ser aplicado, né, como a lei se coloca nesse sentido também. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui para vocês, não? Sim. Como? Desculpa, não ouvi. Eu falei que sim. Ou alguém tem alguma coisa a discordar aí que eu estou falando? Pode falar também, gente. Não quer dizer que eu estou, né, eu estou colocando aqui uma forma também para a gente poder compreender, e muitas vezes a lei não é tão simples assim da sua aplicação, né? Levando em consideração justamente essas outras consequências e características de cada um de nós, né? Diferenciados que nós possuímos também. Estão entendendo? Tá tudo bem? Sim. Que bom. Eu quero só dizer para vocês que esses é um dos assuntos que a gente, né, vai ser colocado aqui em pauta, pode ser discutido, obviamente, tá? E, como eu falei, esse direito da personalidade está muito atrelado, né, ao íntimo de cada um de nós também, né?
como eu falei, a questão do aborto, que está correlacionado ao corpo, né, eu poderia ter falado também na questão, por exemplo, da questão voltada à eutanásia também, né? Imagina, aquele indivíduo que está passando por um determinado sofrimento, né, internado, sei lá, UTI ou algo do gênero, e de repente a pessoa está só sobrevivendo, né, com auxílio de instrumentos artificiais, né, através de aparelhos. E de repente ele está com dores insuportáveis, está com situações né, que não consegue reverter, né, o sofrimento que ele está passando. De repente ele solicita para que, né, se desligue os aparelhos ou algo do gênero, consegue se manifestar de repente por isso. Só que nós sabemos também que a eutanásia dentro do nosso país ele é um crime, né, ele ocorre como, né, como uma ação criminosa também. Mas e a vontade desse sujeito de eliminar a sua dor, né, como é que fica também? Então é complicado, né, são situações, né, de grande relevância para a gente analisar, que simplesmente, né, pelo contexto da legislação, fica inviável de se aplicar. Mas o médico mesmo já pode analisar, não, mas ele não tem, é irreversível a situação dele, de repente. E aí, como é que fica? Fica à vontade do paciente ou não fica? Né? Se for, será que o médico é conivente com a questão né, que é implorada por ele para poder justamente cometer tal irregularidade por lei? Então, tudo isso, né, a legislação só vê a questão objetiva, mas a questão emocional, né, afetiva, que vivencia o próprio paciente, né, o próprio indivíduo que está ali no seu sofrimento. Então, tudo isso, né, é complicado, como falei agora há pouco, né, de fazer alguma aplicação de ordem legal sem analisar esse aspecto emocional, né, o próprio subjetivo de cada um de nós também, tá? Então, esse é um dos aspectos que eu estou colocando aqui em pauta, só para a gente poder ver que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente ver a lei de uma maneira bastante sucinta ou bastante objetiva, né, nesse sentido. Porque envolve N fatores, envolve N situações que pode até haver em contradição na própria legislação em si também, né? Principalmente quando volta-se essas questões, né, próprio de cada um de nós, né? Como falei, cada um de nós tem uma forma diferente de pensar, né? Cada um de nós tem uma vivência diferente um do outro aqui, e isso tem que ser aplicado de uma maneira bastante ampla, né? Que possa abranger todos nesse sentido também. Tá joia? Então, são alguns assuntos aqui que pode atrelar algumas situações bastante controversas, né? E até discutidas também, né? Como eu falei, o direito você não faz sem discussão. Tem que haver essas análises, tem que haver as opiniões também, seja, né, favoráveis ou contrárias, né? Isso enriquece justamente a formação, né, do direito propriamente dito também. Tá joia, gente? Então, são algumas considerações que eu faço que a gente vai ter dentro das nossas aulas daqui para frente, né, voltado justamente a esses aspectos que vamos discutir dentro da legislação. Tudo bem? Tudo. Então, vamos ficar só aquela questão da morte, né, que a gente estava falando nas aulas passadas. Agora vai ter outras situações, né, de vivência mesmo, que pode criar algumas... É bom. que pode trazer algumas discussõezinhas também em sala de aula aqui da nossa aula virtual. Tá joia? Alguma dúvida, gente, que vocês tenham? Nenhuma. Não. Tá tranquilos? Que bom. Sim. Pessoal, eu acho que por hoje eu me fiz satisfeito, tá? Eu vou encerrar a aula de hoje, porque na aula seguinte a gente vai dar sequência justamente a esse capítulo, tá? E vamos ter algumas outras conversas mais ou menos nesse parâmetro aí com vocês. Tá joia? Tá joia. Do mais, eu agradeço a participação de vocês, né? Que vocês tenham uma boa noite, né, uma boa semana também, tá? Se cuidem, muita saúde, tá? Agora que começou um friozinho bom, né? Então, vocês tomem mais cuidado aí. Tá joia? Tudo. Boa noite, professor. Boa noite. Ninguém tem nada. Ninguém Boa tem noite. nada. Agradeço, então, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até semana Até. que vem. Tchau, tchau.